caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para a justiça, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Bendito seja Deus. Tome seus assentos, meus queridos irmãos. Meus irmãos, é conhecido e deve ser conhecido de todos nós, e a gente deve ter muita atenção o porquê da nossa existência quanto a pessoas salvas. Para que possamos compreender bem qual o nosso papel durante o tempo que se chama hoje. Eu não sei se isso seria um conselho, mas vou chamar de conselho. Eu aconselho os irmãos que continue identificando melhor a atenção ou cuidado com as suas vidas, cada um com a sua vida, com respeito à salvação. Todos os dias estão surgindo novidades estas que apontam para a brevidade da vida do Senhor Jesus. E eu penso que será a maior tristeza para amenizar, vamos chamar de decepção, que um ser humano pode ter, é que na vinda de Jesus, este ser humano crente não suba. Mas se pergunta, há essa possibilidade? Totalmente. Há essa possibilidade. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: santifica-os, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. São recomendações que nós precisamos estar bem atentos. E não é necessário nós nos encerrarmos em um determinado lugar para não nos contaminar. Mesmo porque, quando a palavra nos diz que nós somos sal da terra, estamos falando de propriedades que tem o sal,
para a conservação. Então a gente tem que estar no convívio com todas as pessoas, porém entendendo quem somos. Eu sou sal. E então sou eu quem dita o controle da situação. Porque sem eu sal, é muito fácil a deterioração. Mas como o sal tem propriedade de conservação, eu sal, você o sal, tem a condição de ditar o controle da situação. A outra coisa que nos diz a Bíblia, são tudo coisas simples, né, irmãos? Que nós somos a luz do mundo. E que ninguém pode esconder uma cidade que esteja edificada sobre o monte, sobre a montanha. Isso fala de visibilidade para todos. Nós precisamos, meus irmãos, dar esta visibilidade de quem somos para todos. Não importa em que condição tenha as demais pessoas, já seja em condições financeiras ou em condição de formação acadêmica, ou que seja uma pessoa leiga. Nós precisamos entender o que nós somos e conservar isto e perseverar nisto, porque as pessoas, seres humanos como nós, precisam conhecer, porque podem saber ter muitas coisas, mas quando chega nesse ponto, são pessoas ignorantes, ignoram a realidade da salvação em Cristo Jesus. Ainda que muitas delas falem em Deus, falem em Jesus, até falem do Espírito Santo, mas, no entanto, meus irmãos, não vivem isso que falam, porque falam simplesmente por falar, por saber da existência, e até admite a existência, porém não fazem e nem cumprem, porque não têm conhecimento, são ignorantes com respeito ao conhecimento desta realidade. Então nós precisamos saber tudo isso, meus irmãos, e estarmos aptos para o momento da volta do Senhor Jesus. Não ignore isto. Nós precisamos estar aptos. Se alguém lhe disse, ou mesmo lhe ensinou, ou incentivou, a que é bastante estar na igreja, ou pertencer a uma certa denominação, e está seguro, esse alguém lhe ensinou engano. Por sinal, está crescente no meio das igrejas falsos ensinos. Está crescente no meio da igreja falsos mestres. Está crescendo no meio da igreja certos ensinos que não condiz com a palavra de Deus e que, por sinal, a gente precisa estar muito alerta, porque são ensinos interesseiros. Se ensina a fim de que algum interesse seja alcançado. Estes não são os ensinos do Senhor Jesus. Jesus, quando ensinou na sua passagem pela terra, ele sempre
deu a condição de que o ser humano possuísse o reino eterno de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, entendeu muito bem isso. Entendeu muito bem isso. E ele deixou muitos ensinos que a gente deve estar atento. Uma igreja que preza a palavra de Deus, uma igreja que está atento ao que diz a palavra do Senhor, esta sempre será uma igreja tanto abençoada, quanto fortalecida e convicta. Aleluia. Dá licença, tá? Agora sim, eu fiquei assim mais leve, né? Aleluia. Glória a Deus. Quando liga do algo todo o ar-condicionado desse tempo, aí eu fico no paletó, no sentido e não vai doar daqui a pouco. Aleluia. Ele vai vender aquelas 3 fazendas que ele tem em Minas. E o amigo vai vender aquela outras 2 que tem em Leopoldina, né? Aí vai ter ar-condicionado aqui, é uma bênção. Enquanto não tiver, os irmãos vão estar se preparando para ir às montanhas bolivianas e peruanas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Comer ossos de cama, aleluia, só o gostinho é bom, saboroso, é uma benção do Senhor. Bom, voltemos, meus irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu bem essa realidade e se esforçou a passar para a igreja, a ensinar a igreja isso. Aí este esforço do apóstolo Paulo, está escrito que é a palavra de Deus, deve também ser levado a cabo por nós, que somos cristãos da pessoa de Jesus Cristo, crente em Jesus, tal qual Paulo. E se Paulo foi o Paulo que foi o servo que foi, houve esforço para isto. Então a palavra de Deus nos exorta a que nós tenhamos a mesma destreza, a mesma entrega, a mesma afinidade com o Senhor, a fim de que estejamos preparados. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele escreve a Timóteo, já na sua segunda carta, e nesse capítulo, tem palavras ou frases na Bíblia Sagrada que me chamam a atenção. Eu leio dezenas de vezes o mesmo texto, mas em dados momentos, a mim particularmente, não sei como é tratado por cada um, me chama a atenção. E eu lendo hoje este texto, eu li aqui: sabe, porém, isto. Sabe, porém, isto. Isso aqui já me chamou a atenção. E não é uma coisa apenas para que eu seja informado de que aconteceu em determinado tempo e que agora eu estou lendo e estou tendo a informação. É muito mais que isto. Eu tenho que saber. E quando eu penso em saber, eu penso no entender a realidade dos fatos. E aí a gente tem um grande problema, a gente, nós, a igreja, que um grande número não se importa com a realidade dos fatos. Aí quando chega momentos difíceis, não sabe como superá-lo. Tem um montão de gente, meus irmãos, que não sabe como superar os momentos difíceis da vida.
Isso se dá porque não sabe a realidade do ensino da palavra. E o saber requer de mim esforço, dedicação para isso, para que eu saiba. Eu olhei para a Daiane e me lembrei aqui de uma situação, porque já vivi em casa. Estudar, fazer faculdade e trabalhar, e já tem um negócio do estágio que é obrigatório, não é isso? É uma coisa tremenda, irmãos. Parece que o povo vai morrer, não dorme mais. É uma coisa tremenda. E tem que atender aquilo, porque a gente tem um objetivo. E a gente está se dedicando porque a gente quer alcançar, porque aquilo vai ser útil lá adiante. É após. Quando nós buscamos saber a palavra de Deus, meus irmãos, isso para nós vai ser útil. Agora, porque estamos recebendo o preparo, e quando vai ser útil? Na eternidade. Porque isso, quando sabemos, nos assegura a eternidade. Irmãos, se quem tem muito juízo, pensa e quer viver a eternidade com Deus. Porque essa vida, ainda que ela seja vivida com Cristo nessa terra, ela é carregada de determinados sofrimentos. E vai ser sempre assim. E por que vai ser sempre assim? Porque todos pecaram. E ficaram destituídos da glória de Deus. E agora fomos trazidos de volta. Mas nesta vida, nesta volta para o Senhor, voltamos carregando conosco determinadas consequências do pecado. Atenção para isso, irmãos. Consequências. Tem pessoas que não pensam nas consequências. Tem pessoas que só pensam nas ações, mas nunca pensam nas reações. Isso é muito necessário que se saiba. É maravilhoso, eu fico maravilhado, meus irmãos, quando eu olho para a igreja, quando estamos aqui no culto, e eu vejo meus irmãos se alegrarem, desde aqui até o último, vão se alegrarem no Senhor, muitos falando de Deus, isso é maravilhoso. Mas isto não é o tudo, nem é a segurança. Isto é um momento prazeroso, quando estamos elevando o nosso culto a Deus. O que vai lhe sustentar é você adentrar este livro e saber. E há um montão de coisas que nós precisamos saber que estão ao nosso lado. São coisas que são vizinhas nossas. São coisas que estão dentro da mesma igreja onde congregamos. Está dentro da mesma igreja aonde visitamos. Está dentro da mesma igreja aonde gostamos. E Paulo disse, olha, Timóteo, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O pessoal das cruzes diria cruzes. Eu tenho que saber, meus irmãos. Eu já disse várias vezes aqui, não tem facilidade. Tem um pessoal empregando facilidade. Irmãos, não vai ter. À luz da Bíblia Sagrada, não vai ter facilidade para ninguém. Aleluia. Eu posso, meus irmãos, como servo de Deus, andar levitando no poder de Deus, mas assim mesmo não tem facilidade, nem para mais poderoso, nem para menos poderoso, nem para menos santos, nem mais santo, meus irmãos, não tem facilidade. Guarde isso, saiba isto. Que você
da era da igreja. Ele já estava vendo isso lá atrás. Mas o que aconteceria? Nós estamos vivendo os últimos tempos. Se nós já viram a propaganda assim bonita que estão fazendo aí, Ricardo que me alertou, viu? Foi ele me ajudando, o Pix. Já viram aí? Quantos já viram a propaganda? Pois é, meus irmãos. A alerta está aí, Jesus está voltando. Glória ao nome do Senhor Jesus. E quando ele volte, nem ele nem você pode ficar. Não pode. Nós não estamos aqui, vamos para ficar na volta de Jesus. Nós estamos aqui para sermos arrebatados. Glória a Deus, aleluia. Saiba, entenda aí. Mas esse tempo que estamos vivendo, e que ele vai caminhando a passos gigantescos para a sua conclusão, serão tempos trabalhosos. Serão tempos de muitas dificuldades. E eu tenho que estar preparado para isso. Aleluia. Porque senão eu vou deixar. Porque as pessoas se confundem. Acham que deixar, não passar pelaquela situação difícil, é solução. Mas voltam, não querem passar pela solução, não passam e pensam que agora está tudo bem. A situação ficou mais complicada ainda. Então, meus irmãos, é bom mesmo saber que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E por quê? Ele disse porque, a outra frase de porque, haverá homens amantes de si mesmo. Mas segue aqui, eu vou ler o restante. Uma série de pecados colocados aqui, que estarão nas pessoas. Serão impedantes, soberbas, egoístas. Vive só para si, não se interessa em nada que diga respeito aos outros. E deixe-me dizer, este é o sentimento do anticristo. Alô, irmãos? O anticristo está preparando tudo para a sua vida e tudo é voltado para ele. Não é o que nós estamos vendo, meus irmãos, das pessoas de hoje em dia? As pessoas querem chamar a atenção para si. Por isso eu me esforço, meus irmãos, aqui nesta casa, a não chamar nada a atenção para mim, porque esse é o sentimento do anticristo. Eu sou simplesmente o servo que sirvo nesta casa, e sirvo com os meus irmãos, para que juntos, naquele dia, subamos e fiquemos com o Senhor para sempre. Aleluia! Se alguém dentro da casa, na igreja do Senhor, tem que chamar a atenção, é o Senhor, aquele a quem nós servimos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Porque neste tempo de dias trabalhosos, tempos trabalhosos, haverá homens amantes de si mesmo. O egoísmo vai estar ao extremo. Pessoas que estão voltadas para si mesmo. Eles contam um montão de historinhas. Por exemplo, uma historinha que conta. Quantos não sabem ainda que nós devemos cuidar da nossa saúde, ter saúde? Quantos não sabem disso? Todo mundo sabe. Aí eles pegam um montão de historinha e colocam no meio. Aí surgiu o culto ao corpo. Aí surgiram as academias. Ao invés de comer corretamente, gasta dinheiro com a academia para ficar sarado. Aí surgiu o culto ao corpo de outra maneira. Começaram a botar pedaços. Bota pedaço aqui, bota pedaço aqui, bota pedaço tudo quanto é lado. Bota pedaço aqui, bota
pedaço aqui. Sai remendando tudo. Irmãos, isso é as pessoas buscarem para si próprio. Mas igual eu, me importa a metade do prato, não, da comida do prato, aí você já emagrece um pouquinho. Nos primeiros dias você fica com vontade demais, aí você diz, não come. Aí você emagrece, irmãos. Aleluia. Vai, os irmãos que estão aqui toda de manhã, irmão. Estou devendo essa, hein? Meia hora, 1 hora. Aí vamos arrumando, irmãos. E come direitinho. Pela saúde. Estou falando pela saúde. Agora as outras coisas não é pela saúde. Os títulos, os cargos, as posições de ser maior que o outro. Me ajuda aí, Ricardo, canto aí em Efésios aí quando fala que Deus deu, pastor, dê aí para mim, por favor. Arranja aí para mim. Aí começa a entender, eu vou estar procurando ali, na carta aos Efésios. Aqui Deus deu para a igreja. Quem são as pessoas que estão na igreja? 4:11. Irmão, pode ficar aqui em pé com sua voz de trono, assim, de tronco. Lê aí o que é isso aí. Não estava no meu no script, né? Não estava não. Tem um montão de coisa que eu vou pregando aqui, não está no script, não. No meu, né? Está no dele, no Senhor. Aleluia. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aleluia, obrigado, irmão, obrigado. Foi o que Deus deu, agora fica inventando as coisas, os nomes. Quem ouvir esta mensagem lá no YouTube e não gostar, não tem problema. Eu não tenho problema quem não goste do que eu digo com verdade. Nenhum problema. Eu só quero me assegurar da realidade. Se eu disser a realidade, eu estou dizendo, aleluia, eu fico feliz. Quem não gosta, quem faz carinha, beijos o quê, picos e não sei o quê, eu não estou nem aí. Eu estou aí para a verdade, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus deu para a igreja foram esses que ficam inventando. E inventando por quê? É onde eu quero chegar. E por que eles estão inventando? Porque essas pessoas são amantes de si mesmas. Querem que alguém olhe para elas e vejam-as como superiores. Esquecem-se até que na vida da igreja já existe um que é superior. O Senhor, o dono da igreja, o Senhor Jesus, o Espírito Santo que está com a igreja. Então não precisa mais, mas meus irmãos, é uma enxurrada de pessoas amantes de si mesmas. E eu fico assim tão curioso que hoje surge uma pessoa, meus irmãos, Deus tenha misericórdia e começa a usar por sua misericórdia. E essa pessoa começa a se elevar no que diz respeito à obra de Deus. De repente aparece com um título esplendoroso, diferente dos que a Bíblia já diz, daqueles que Deus deu para a igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos mais meninos, porque menino não sabe isso aqui
aí com as coisas de menino. Aí Deus dá mestre, dá pastor, dá evangelista, dá profeta, dá apóstolo. Só esses para a igreja, irmãos. Aleluia. Doutores para ensinar, dá isso para a igreja. Não tem mais nada. Mas ficam inventando títulos para sobressair o outro. Meus irmãos, quando eu quero sobressair os demais, eu estou dizendo: Jesus, vem atrás de mim, vai. Aqui eu sou o cara. É eu que tenho que aparecer aqui. E não é assim que funciona, irmãos. É o Senhor que está sempre. E tem que estar sempre diante. Aleluia. Nós vamos após o Senhor. Estamos sempre indo após o Senhor. Mas, nesses dias trabalhosos, que sobrevirão, dizia Paulo, lá no seu início, ele disse também que nós devemos saber isso, que vai surgir, haverá homens amantes de si mesmo, é a primeira característica. Depois, avarentos. Avarento, irmão, a avareza é uma coisa tão terrível. O avarento, ele só pensa nele. É tudo para ele. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Avarento. Presunçoso. Presume que ele é cara, não tem mais ninguém. Estou vendo ninguém na minha frente, né? Disse o pessoal do líder, ele acompanha o líder. Aleluia. Que mais, meu irmão? Isso tudo são pecados, irmãos. São pecados. E tem as suas consequências. Soberbo. Tem gente soberba? Você conhece, sabe soberbo? Está cheio. Cheio de gente soberba. Acha que é o que não é e nunca vai ser. Agora, aguenta aí. Aperta a boca, segura aí. Eu vou dizer, no nosso meio, irmãos, o que tem de gente soberba no nosso meio é uma coisa tão terrível. Pastor, os outros têm também, prejuízoso tem também. Pastor, o avarento tem também. Tudo tem, meus irmãos. O que mais? Presunçoso, soberbo, blasfemos. O que mais? Desobedientes. Nesses aqui, tem aqueles que dizem: eu não obedeço a homens, obedeço a Deus. Mentiroso, ainda é mentiroso. Ainda é mentiroso. Se você não obedece àqueles a que Deus deu para cuidar da sua vida, você não obedece a Deus coisa nenhuma. Desobedientes. Por isso, meus irmãos, a gente está encontrando as igrejas facilitando situações. Não precisa casar, não. Olha, não precisa casar. É só se gostar. Ah, não precisa, não. É só, olha. Faz um teste. Experimenta primeiro. Eu não estou falando isso tempo todo, irmão. Meu Deus do céu. Olha, experimenta primeiro. Faz um teste se está certo. Se vai gostar. Assim vai gostar, aí passa outro tempo, aí assina o papel. Então não fica buscando, construindo meios alheios à palavra de Deus, contrário à palavra de Deus, e começam a se disseminar no meio da igreja. Às vezes não tem nem coragem de falar aqui, porque fica muito feio, aí começa a inventar uns seminários. Aí nos seminários falam. Mas é claro que no seminário vai saltar para o convívio da igreja. Então, meus queridos irmãos, a coisa está complicada.
temos a condição de descomplicá-lo. Como? Santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Aleluia. Aleluia. Agora, quando eu quero me santificar, eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto, mas o meu Senhor não gosta. E aí? Mas eu gosto. Sim, mas meu Senhor não gosta. E quem manda? Não sou eu, quem manda é o Senhor. Meu Senhor é quem manda. Quem manda é o Senhor, não é? Quem manda não é o patrão? Não é o dono da empresa, não é ele quem manda? Eu quero fazer o serviço assim, é meu jeito, é minha maneira. Mas a empresa tem a sua maneira. Então passa no PP lá e pode ir embora. Você não serve para trabalhar nessa empresa, porque você tem a sua maneira e a maneira da empresa não é a maneira do funcionário. Agora aqui Jesus não manda ninguém embora. Não manda ninguém embora. Ele diz assim e sempre tem uma nova oportunidade. Aleluia. Então, hoje eu tenho oportunidade, amanhã eu tenho oportunidade e vou tendo as oportunidades. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então eu estou aqui nos desobedientes o acréscimo aqui, a pais e mães. Irmãos, o que tem de filhos hoje desobedientes a pais e mães é uma coisa terrível, mas terrível. E tem uma turminha aí, irmãos, que parece que a gente, né? Mas parece que a gente grande, né? Irmãos, nunca ganhou um centavo para nada. Pai, a mãe, dá tudo, aí compra já peguei o celular. Compra um celular desse assim, mais escorrega o dedo, não tem mais daquele analógico lá, né? Acabou aquilo, né? Eu tinha até outro dia, tão legalzinho, né? Aleluia. Então, meus irmãos, vai comprar um assim mais simples. Não, esse eu não quero. Ué, você trabalha em que empresa? Nenhuma. Você ganha quanto? Nada, ganho pesada. Aí quer exigir o telefone, diz, não, eu quero aquele que tem assim, sabe, aquela frutinha mordida. Aí eles têm número, né? Aí você quer qual o número? 3, 4, isso é ultrapassado. Eu quero 15, 20, tá? Não trabalha, não faz nada ainda, tem essa turminha, né? Aí, às vezes os pais são bons, aí compram assim, mais ou menos, no PIB atual, mas já compram bem adiantado, né? Aí, chega na porta da maçaneta, abre e entra assim. E não respeita mais minha privacidade, não, é? E aí o ar-condicionado está ligado. Paga a luz, não paga nada. Ainda sai, certa hora já aparece na porta. Ih, velho! A moça está preta? Cheio como de jovem, cheio de marra. Ai, do meu tempo, meus irmãos. Ai, do meu tempo. A corda de sisal comia. Oh, glória. Aleluia. Mas agora tem a lei da palmada. Eu acho que esses sem vergonha nunca apanharam, não. Nunca levaram uma palmada. Esses sem vergonhas. Filhos desobedientes a pais e mães. Pecados. É uma lista imensa, irmãos. Ingratos. Aí, ingratos. A ingratidão é uma coisa terrível, meus irmãos. Você me faz algo e eu nunca sou agradecido. Parece que eu sou obrigado a lhe fazer os favores, aquilo que você quer. Ingratidão.
a começar pelo Senhor, a obra que Deus faz em nossas vidas. Eu não posso ser ingrato, eu tenho que me lembrar todos os momentos de onde o Senhor me tirou. E me lembrando disto, eu tenho que continuar me lembrando da trajetória até aqui. E tenho que me lembrar agora do que o Senhor está fazendo agora, neste momento, neste tempo. Não posso me esquecer disso, eu não posso ser grato, mas está cheio de pessoas gratas. Eu não estou falando do mundão já é grato. Eu estou falando do povo de Deus. Ingratos. Profanos, sem afeto natural. Cada um desses pontos merece ser comentado, mas dá muita coisa, viu, irmãos? Irreconciliáveis. Não, eu sou assim e acabou. Comigo não tem papo não. Errou comigo, acabou. Está errado. Não tem reconciliação. Irreconciliáveis. Ai, Deus. Esse aqui está no grupo dos fofoqueiros do plantão. Caluniadores. Inventam as coisas desse mundo. E o pior de tudo é que essas pessoas encontram adeptos para o grupo deles. Caluniadores. Ó, irmãos, se tem alguma irmã aqui que gosta de aqueles irmão também, né? Aqueles programas de fofoca, deixa aquele negócio, você está se contaminando. O demônio está saltando de lado da televisão e pegando vocês. Tem que ter cuidado, né? Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Irmãos, você pensa que Paulo está falando isso, mandando essa mensagem para Timóteo, tratando das pessoas incrédulas? Será que a gente pensa isso? Não, irmãos, estava tratando de pessoas dentro da igreja. É que Timóteo ia encontrar essas pessoas dentro da igreja, com essas práticas pecaminosas dentro da relação. A gente tem a mania de pegar os textos bíblicos que diz respeito a nós e a gente transfere para outros. Essas coisas se encontram dentro de nossas igrejas e elas têm que ser faladas para que elas sejam corrigidas. Elas sejam corrigidas. Porque toda contaminação tem probabilidade de contaminar a outros. E essas práticas, por alguns dentro da igreja, têm probabilidade de contaminar a outros. E nós precisamos ter cuidado. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Tendo a paciência a estas pessoas. Tendo a paciência, não, tendo a aparência de piedade, ou seja, compaixão, aparenta compaixão, aparenta um amor a respeito das coisas religiosas, ali aparenta, mas na verdade não tem. Irmãos, e conviver com essa gente que tem esse comportamento, essas pessoas, esses
esses homens, essas pessoas, esses seres humanos, esses indivíduos amantes de si mesmos, têm aparência de piedade e compaixão, mas no fundo não tem nada disso. É uma aparência. Pai, meu Deus, e eu fico pensando, eles são famosos. Tem uma habilidade tremenda, uma maneira de tratar como trata, mas não é nada daquilo. Agora, tem uma arma que pode ser usada. E você facilmente vai identificar a essas pessoas. Discernimento de espíritos. E você deve pedir ao Senhor, principalmente nesses dias. E essas pessoas têm aparência de piedade, mas nega a eficácia da piedade. A realidade que é a compaixão, que é viver conforme ela é a piedade, se compadecer dos outros. Essa turma dessa relação de pecado aqui, você não pode assim ninguém não. Eles têm toda a história, não. Eu quero é que o barco pegue fogo, mas eu quero peixe assado. Não tem, irmãos. Tem aparência. De vez em quando chega um filho pastor, olha, eu vim para essa igreja. Olha, gostei dessa igreja. Gostou mesmo? Oi, irmão. Gostei. Pois é. Você já olhou direitinho com o pastor dessa igreja? Já olhou direitinho como ele é e tal? Não, eu gostei. Pois é. Você tem que fazer isso, atender, é regulamento. Mas assim, isso é segredo. São normas da igreja, né? São normas da igreja. Eu vou organizar tudinho e eu venho porque eu gostei. Bem? Foi a última vez. Aleluia. São pessoas, meus irmãos, que aparentam uma coisa, mas na realidade não é. Não é. Que causam prejuízo a elas e a igreja do Senhor. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Aí tem um conselhinho aqui que muitos não gostam. Afasta-te destas pessoas. Como? A gente não vai considerar essas pessoas que estão dentro da igreja, meus irmãos, como as pessoas que estão lá fora, que não têm conhecimento da verdade. Essas pessoas, elas têm conhecimento dos fatos que é tratado da igreja. No entanto, não cumprem. No entanto, não faz conforme. É por isso o meu conselho, desse tipo de pessoas que vivem nessa condição pecaminosa, afastem-se delas. Porque elas contaminam. Você já viu uma pessoa muito boa na igreja? Maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa na igreja? Trabalhando, atuando, participando. De repente você começa a notar essa pessoa com certas mudanças que não condiz com aquilo que ela vivia antes. Já viram um negócio desse ainda não? Não viram não? Dentro da igreja, irmãos. Pode buscar com quem ela está se juntando e você vai descobrir rapidinho o que está acontecendo. Aqui a gente fica distraidão, né? Vai, toca a vida Zeca Pagodinho, né? Aleluia, glória a Deus. Não, irmão, tem que notar. Nós somos vigias uns dos outros. Pois é. Vigias uns dos outros. Aí eu não gosto de falar. Eu estou vendo uma coisa errada ali nele ou nela, mas eu não gosto de falar. Pois é, você está errado, você está errada. Aleluia. A Bíblia recomenda a corrigir ao seu irmão. É a recomendação da palavra de Deus. Corrigir ao seu irmão. É o dever de cada um. E alguns vão ao extremo. Não, isso aí é com o pastor. Aleluia! Ô glória! Não é com todos nós, irmãos. Porque você está salvando uma situação, uma pessoa que estava trabalhando, produzindo, agora alguém se ajuntou a ela
e esse alguém está fazendo mal, e quer dizer, já não produzia esse alguém, e agora está tirando o outro que está produzindo. E você está vendo isso e assistindo e não diz nada. O que é isso, irmãos? Corre, afasta essas pessoas desses que têm esses comportamentos, vão ver sua palavra do Senhor. Porque neste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres dessas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, ou seja, ouvem e nunca podem chegar ao conhecimento, ouvem o que se diz, o que se ensina, mas nunca tem o conhecimento para se escapar da situação. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, indivíduos mau e perversos. Pastor, tem essas pessoas dentro da igreja? A DSEC tem? Eu não sei responder se na DSEC tem. E eu não vou responder, dar essa resposta para você. Estou pregando uma palavra, aleluia. E essa palavra vai ter o caráter de eliminar os males que estejam instalados, aleluia. E se você sabe de alguma coisa, cuide em ajudar a solucionar, para que esses malefícios que ficam prejudicando a igreja do Senhor sejam tirados. O senhor está pregando, pastor, porque o senhor sabe de alguma coisa? Não. Estou pregando porque é a palavra de Deus. E estou pregando muito mais porque foi a palavra que Deus nos deu para hoje. Aleluia. Por isso eu estou pregando. Eu não prego com base ao que eu sei, ao que eu soube, porque assim vou pregar para eliminar. Se eu sei, eu vou logo no problema. Eu não preciso usar o púlpito aqui para pregar e eliminar uma situação que eu já estou sabendo. Eu vou direto ao assunto. E meus companheiros também vai direto ao assunto. Não usar aqui. Usar aqui a gente dá a mensagem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, a Janes e Jambres resistiram a Moisés. Assim também estes resistem à verdade. Resistem à verdade. E o que tem hoje em dia? Um montão de pessoas assim, de crentes assim, que estão resistindo à verdade. Porque a verdade são eles. A verdade é a maneira como eles querem viver. E ainda menciona versículos bíblicos soltos. Menciona para você se respaldar, não sei o quê. Porque não forma uma doutrina. Faz um conceito próprio particular. O versículo está cheio de pessoas assim, irmãos. Que pega o versículo bíblico e forma um conceito próprio. E aí vai se alastrando os prejuízos. Então, são pessoas, homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé, perversos, malvados, inimigos maus. Não irão, porém, à frente. Não irão, porém, avante. Mas causa alguns prejuízos. Enquanto não for corrigido, causa alguns prejuízos. Porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi da cruz. Todos veem isto. Então, meus queridos irmãos, vamos buscar ter o cuidado necessário à luz da palavra de Deus. Se esforce um pouquinho mais na leitura, na meditação. Você, quando encontra um texto que tem dificuldade de entender, de interpretar, busque os oficiais da igreja e pergunte, e vai ter instrução. De vez em quando, vamos aqui, mas não me procura. Pastor, olha isso, assim. O que é que diz? Eu digo, isso diz assim, dessa maneira. Todos explicarão a explicação convincente do assunto, que a pessoa quer ser instruída. E a gente deve fazer isso, meus irmãos, porque
as situações vão surgindo, os prejuízos também vão surgindo a cada dia, e a igreja do Senhor, ela não pode ser contaminada. Aleluia! Não pode ser contaminada. A gente tem que buscar ajudar a que todos estejam preparados para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não somos uma igreja badalada, se não é uma igreja badalada, não precisa ser badalado, precisa ser firmado no Senhor. Aleluia. Precisa ter a certeza de que serve o Senhor. Precisa ter a certeza de que vive no poder do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando veio Jesus, nós vamos embora. E os badalados, que vieram de badalação, não respeitando a palavra, não querendo a palavra, isso ficarão por aí e cuida deles. Deus abençoe a todos. A esperança que fica no meu coração cada dia é quando trago a palavra, principalmente às terças-feiras, é que nós sejamos edificados, fortalecidos e tenhamos mais convicção da realidade da vida cristã. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.